Paz e graça, Deus nos abençoe mais uma vez por esse tempo que nós temos tirado. Poderosamente temos visto o agir de Deus em todo momento da nossa vida. Eu quero continuar aqui no texto que deixei do dia de ontem para a nossa reflexão e nesse dia, nesse tempo devocional que nós temos tirado, dentro da chamada de Abraão, no capítulo 12, a qual Deus vai falar com Abraão, dizendo para ele: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e eu o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Deus então, meu amado, chama Abraão e dá então 3 requisitos então para que ele fizesse. Nós comentamos, então Deus fala com ele então para sair do meio da terra, do meio dos parentes e ir para uma terra que Deus iria mostrar. Mas eu queria destacar aqui sobre, meu querido, algo muito interessante sobre o caráter da chamada de Abraão. Eu sei que todos nós, às vezes, nos questionamos e perguntando: Deus, por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor, só eu da minha casa sou cristão? Por que só eu da minha família sirvo ao Senhor? Deus, por que o Senhor me colocou nesse lugar? Então, muitas das vezes, nós questionamos a chamada de Deus na nossa vida. Mas o mais interessante é que Deus ele mostra dentro da chamada de Abraão, e eu percebo, acima de tudo, aqui na chamada de Abraão, é sobre a soberania de Deus. A soberania divina manifesta-se na vida de Abraão de uma forma poderosa. Deus não havia falado com ninguém ainda, mas Deus, de uma forma assim, para separar definitivamente, para ser um povo, para formar esse homem e para fazer dele uma grande nação, Deus vai chamar Abraão para isso, para começar um projeto sobre a vida de Abraão. E através de Abraão surge então a nação de Israel, o povo de Israel, Abraão, Isaac, Jacó e os 12 filhos de Jacó, através dessa chamada. Mas o que está envolvido nisso daqui? Está envolvida a soberania de Deus. Deus é soberano na sua escolha. Independente do que as pessoas vão dizer: por que Deus chamou esse? Por que Deus chamou aquela? Por que Deus chamou? Então Deus é soberano, ponto. Acabou. Ele chamou, ele decretou, ponto. Então ele é soberano. Mesmo que ele é soberano em todos os aspectos, em todo sentido, Abraão ele tinha essa liberdade de atender a vocação, o chamado de Deus, assim como eu e você também temos. Se você tem livre arbítrio, eu creio nisso daí, creio que Deus ele sempre nos convoca, ele sempre nos chama, ele nos exorta e nós temos a liberdade de ouvir a sua voz ou não ouvi-lo. Mas Abraão tinha essa liberdade e nós também então podemos compreender isso. A soberania de Deus move, por mais que nós não consigamos compreender a soberania de Deus, mas Deus é soberano em tudo, em todo sentido. Deus vai fazer com que eu e você venhamos ser levados para esse propósito de forma natural, porque o querer e o efetuar também veio dele. Mas o mais interessante é sobre a escolha de Abraão por Deus. Nós precisamos ter em mente que Deus não faz acepção arbitrária de pessoas. Deus faz acepção de pessoas? Não. É porque na realidade, com Abraão, Deus inicia algo especial. E Deus, ele faz isso com algumas pessoas. Deus faz isso com algumas pessoas. A gente não compreende. Assim como o povo em Romos, alguns então questionaram a Paulo. Paulo, por que Deus rejeitou Esaú e escolheu Jacó? É a soberania de Deus, é o querer de Deus que prevalece. Então não questione se Deus levantou alguém, se Deus está usando alguém. É a chamada de Deus. E você vive essa chamada. Viva, independente de que as pessoas não acreditem em você, não dê crédito em você. Viva aquilo que Deus te chamou para você viver. E você compreenderá e entenderá cada momento o processo que Deus irá realizar o propósito na sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.